Gravação iniciada. Boa tarde a todos. Daremos início à sessão da primeira turma ordinária da 4ª Câmara da primeira sessão do CAF, período da tarde do dia 20 de janeiro de 2021. Estão presentes os conselheiros Cláudio de Andrade Caveirano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciano Yoshihara Arcanjo Zanin, Itamar Arthur Magalhães Alves Ruga, Letícia Domingues Costa Braga, André Severo Chaves e Luiz Augusto de Souza Gonçalves. Nós vamos ter na tarde de hoje apenas uma sustentação oral, justamente o item 120 da pauta, conselheiro Daniel Brasleit, recorrente é Brasleit. Pediria o apoio que convocasse o patrono, por gentileza? Farei a convocação, presidente. Obrigado, mano. A convocação foi feita, presidente. Obrigado. Boa tarde, doutor Bruno. Muito boa tarde, presidente. Boa tarde, senhoras conselheiras, senhores conselheiros. Bem-vindo a 1401. Ok? Obrigado. Doutor Bruno Gembinski Curvelo, OABDF 55886, escritório Ulloa Canto. É isso, né? Exato, presidente. Ok. Passemos, então, à apreciação do processo item 120, recorrente Fundação de Seguridade Social Brasleit. Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, com a palavra, relator. Boa tarde a todos, só finalizando aqui a abertura do arquivo. Um segundo. Presidente, trata-se de um recurso contra a decisão da DRJ, que manteve o despacho decisório que não homologou uma compensação apresentada pela contribuinte. Tá? Eu vou tentar resumir bastante, porque assim, é um processo bem curioso, com bastante matéria fática, mas que a discussão também já chegou até a Câmara Superior. Tá? É um crédito muito grande, né? Aqui ele está compensando parte desse crédito. Tá? Esse crédito, a empresa é uma entidade fechada de previdência privada, tá? Ajuizou uma ação para ter reconhecida a sua imunidade, tá? Em mandato de segurança. A sua imunidade foi reconhecida judicialmente, tá? Foi reconhecida de forma ampla, pelo que pessoalmente até discordo da forma como teve o reconhecimento, mas o fato é que foi reconhecida de forma ampla, tá? Uma imunidade geral para todos os impostos, e esse crédito decorre das consequências dessa decisão. A empresa enfrentou a recorrente, né? Isso já com trânsito julgado, não há nenhum questionamento quanto a isso. Né? Então ela teve uma briga enorme para ter reconhecido a sua imunidade, uma briga judicial enorme. Depois ainda teve que enfrentar outras brigas judiciais para fazer cumprir o comando judicial, tá? Porque aí entrou com mandado de segurança contra o banco, porque o banco estava fazendo as retenções de imposto, gerente de banco entrou com habeas corpus preventivo, dizendo que não podia cumprir, senão ia ser preso por estar deixando de fazer retenções de imposto, de IOF, no caso específico.
Então, assim, foi realmente uma verdadeira via-cruz. Depois ela apurou esse crédito e começou a fazer compensações. E agora, em cada compensação, ela passa também a enfrentar outras vias-cruzes, porque começaram a indeferir essas compensações sob o argumento de não cumprir os requisitos do CTN para fins de imunidade. Tá? Então, passou, na verdade, a ter uma limitação da coisa julgada, né, que obtida pela empresa, e aí cada compensação que ela foi fazendo foi gerando um novo debate, uma nova discussão e uma nova luta para ver aí reconhecida, né, o direito ao crédito que foi, queira ou não, reconhecido judicialmente. Não há nenhum tipo de dúvida a respeito disso. Tá? A DRJ indeferiu sob os seguintes argumentos. O interessado alega que nos autos do processo número tal, o órgão julgador de segunda instância administrativa teria reconhecido o direito à restituição e à compensação nos termos do artigo 5º da medida provisória. Em situações semelhantes à ocorrida no presente processo, no qual a DRF e a DRJ não chegam a apreciar o mérito ou fundo de direito, o procedimento reiterado de todas as câmaras desse Conselho tem sido dar provimento ao recurso, se afastar da preliminar ou prejudicial, determinando retorno dos autos à DRJ de origem. O sobredito processo versa sobre declaração de compensação cujo crédito é o mesmo pagamento de 10 milhões, a que esse processo se refere. O dito processo versa também sobre pedido de restituição no valor de 59 milhões, então vejam que é um crédito muito maior. A sobredita decisão de primeira instância administrativa no outro processo, né, ele diz que se a análise do crédito foi feita no processo tal, que ali o outro processo também trata do mesmo crédito, a manifestação de inconformidade nele apresentada foi julgada pela turma, então, do mesmo modo, aplicou a decisão que foi dada lá, aplicou-se aqui. Então, nesse caso específico, a DRJ sequer adentrou ao mérito, simplesmente aplicou a decisão que foi dada no outro processo administrativo. Tá? E aí ele vem começando a interpretar a decisão. Ele diz que a decisão judicial invocada, proferida em 4/7/1990, limitou-se a reconhecer a imunidade nos termos do pedido do interessado. Pedido este que, conforme folhas 69, foi vazado assim: não incidência de OF na realização de suas operações, igual a proclamada, uma vez mais, sua imunidade constitucional já reconhecida na via judicial. Assim, pense que, ainda que a decisão judicial tivesse reconhecido a imunidade do interessado a qualquer imposto, não produziria efeitos imediatos antes de verificado se o interessado atende os requisitos da lei para o gozo da imunidade. E aí ele vem dizendo que, na verdade, no final das contas, ele entrou com mandado de segurança, mas que a ação cabível para restituição seria uma ação de repetição de indébito, e não a ação de mandado de segurança, que não tem tal alcance. Ainda que assim não fosse, o dispositivo que fez coisa julgada não faz qualquer menção aos institutos da compensação e restituição, ou seja, reconheceu a imunidade, mas diz que a decisão judicial não garantiu a restituição ou compensação daquele crédito, né, por conta do pagamento indevido em razão da imunidade. Ciente da decisão, o contribuinte interpõe recurso voluntário, e aí traz aí todas as alegações, diz que preenche os requisitos necessários para fazer juízo de imunidade, que tem o direito à compensação, que trata-se de coisa julgada material e por aí vai. Que já tem outros precedentes também reconhecendo o direito à imunidade e reconhecendo também o direito à compensação do contribuinte. As folhas 833 dos autos têm petição do contribuinte reiterando as razões aduzidas em sede de recurso voluntário, aduzindo que apresentou declarações de compensação, como a DECOMP objeto do presente processo, em que pretendeu a utilização do crédito de RPJ pago indevidamente. Aqui neste particular, a peticionária vem informar que as decisões julgaram favoravelmente a homologação de outras DECOMPs da peticionária, em casos idênticos, em fatos e questões jurídicas discutidas. Aí, acerca das decisões, ele traz aqui decisões da Câmara Superior, tá, que reconheceu a imunidade, né, a coisa julgada, e, portanto, reconheceu o direito de compensação do contribuinte. Isto porque, conforme nos termos do voto, ponderou-se o seguinte: vale dizer que o contribuinte obteve em via judicial o reconhecimento da sua ampla imunidade, frente a todos os impostos,
nos termos do artigo 150 da Constituição. Decisão esta que também transitou em julgado, após a rejeição dos embargos opostos pela União, não tendo a União manejado mais nenhum recurso para contestá-la invalidado. Por seu turno, sendo tal manifestação oriunda do Poder Judiciário e anterior a toda a discussão ocorrida a posteriori acerca do Instituto da Imunidade das entidades de previdência fechada, entendo que os efeitos da coisa julgada, neste caso concreto, subsistem, falecendo competência ao órgão administrativo adotar interpretação diversa quanto ao alcance da decisão proferida no âmbito do mandato de segurança número tal. Considerando a extensão do mandato de segurança aos demais tributos e não somente ao IOF, tá? Por que foi um ponto de discussão aqui? Nos fundamentos da inicial do mandato de segurança, ele falava da imunidade quanto ao IOF. Tá? A decisão de primeira instância concedeu nos termos do pedido. Tá? Só que depois, em decisões posteriores, em embargos de declaração também, transitou em julgado, reconhecendo o direito amplo, de forma expressa. Não, na verdade, ele tem direito à imunidade ampla, não apenas ao IOF. Essa foi a decisão, por isso que eu digo que não concordo completamente com a decisão judicial que foi adotada, mas é o comando judicial que permanece hoje transitado em julgado, né, esse reconhecimento da imunidade ampla. Foi objeto específico de embargo de declaração e decisão específica aclarando os efeitos, né, e a extensão da imunidade do contribuinte. Também tem outros precedentes aqui da Câmara Superior, também reconhecendo a imunidade, são 3 ou 4 acórdãos da Câmara Superior sobre o mesmo crédito que foram apresentados pelo contribuinte. Tá? Então, assim, em linhas gerais, presidente, esse é o ponto de fundo e vou abrir a palavra aí para o patrono da recorrente para que possa apresentar suas manifestações. A palavra, doutor Bruno. Muito obrigado, presidente. Mais uma vez, boa tarde a todos. Como bem relatado, eu vou seguir uma ordem cronológica para melhor compreensão dos fatos, que começaram exatamente em 1990, com a impetração pela recorrente de mandado de segurança que pleiteava o reconhecimento de sua imunidade prevista no artigo 150, inciso 6, a linha C da Constituição Federal. Já no ano seguinte, em 1991, a recorrente teve a segurança concedida por sentença que reconheceu a sua imunidade tributária para todo e qualquer imposto, sendo tal decisão confirmada alguns meses depois pela primeira turma do TRF da segunda região, com trânsito em julgado em agosto de 1991. Somente 10 anos após o trânsito em julgado do MS impetrado pela recorrente, que reconheceu a sua imunidade para todo e qualquer imposto, o STF julgou um recurso extraordinário alheio, no caso da Embrapa, em que se discutia a incidência de IPTU. E lá se decidiu que as entidades fechadas de previdência privada, se cobradoras de contribuições a seus beneficiários, não seriam imunes. Pois bem, por equívoco, em janeiro de 2002, a recorrente pagou o IRPJ aproveitando-se do regime especial de tributação. Somente em março de 2002, aquela decisão do STF no recurso extraordinário da Embrapa transitou em julgado. Mesmo após esse trânsito em julgado, a recorrente, como bem relatado, teve reafirmado o alcance irrestrito da sua imunidade em 2 oportunidades. A primeira, em julho de 2002, em decisão do desembargador do TRF2, Paulo Barata, que negou o provimento ao agravo da União, e a segunda, em setembro de 2003, em que o desembargador também do TRF2, Francisco Pisolante, foi muito claro ao reafirmar, abre aspas, declarada a ampla imunidade da agravante frente a todos os impostos nos termos do artigo 150, 6C da CF 88. Portanto, o fato de o STF ter decidido no RE da Embrapa que entidades fechadas de previdência privada não gozam de imunidade não poderia descaracterizar a condição de imune da recorrente, pois tal julgamento produziu efeito somente entre as partes e nada afetaria a sua coisa julgada. E, além disso, como a imunidade da recorrente tem índole constitucional, fundado no artigo 156C da Constituição de 88, a alteração da legislação infraconstitucional não teria o condão de limitar a sua coisa julgada, já que, para tanto, a alteração teria de ser no próprio fundamento constitucional, conforme decidido pelo TRF2. E é nesse exato sentido que é o atual entendimento da primeira turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, que em fevereiro de 2020
julgou a favor da homologação de outras DECOMPs da própria recorrente em casos idênticos ao presente. São os acórdãos 9101004729, 9101004734, entre outros, juntados aos autos, exatamente em razão das decisões judiciais acima mencionadas. Os acórdãos, então, apresentam a seguinte ementa que eu peço vênia para ler às senhoras e os senhores. Imunidade reconhecida por decisão judicial, efeitos da coisa julgada material. A repercussão da coisa julgada depende do objeto do processo e de cada sentença. Havendo expressa manifestação do Poder Judiciário, no caso concreto relativo ao fato gerador ocorrido em data anterior ao precedente objeto da análise pelo Supremo Tribunal Federal, devem ser mantidos os efeitos da coisa julgada em relação ao contribuinte e a sua causa de pedir no âmbito judicial. Declaração de compensação, direito creditório, ocorrência. Resta caracterizado o direito creditório quando o sujeito passivo recolhe aos cofres públicos valor abarcado por ação judicial, cujo fato gerador é anterior à decisão precedente explotada pelo Supremo Tribunal Federal. Assim, diante, então, de todo o exposto e em linha com a atual jurisprudência da primeira turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, a recorrente pede que seja julgado procedente o seu recurso, bem como homologadas as DECOMPs objeto do presente processo. Muito obrigado, presidente. Obrigado, doutor Bruno. Doutor Daniel, seu voto. Presidente, só também pedindo uma correção do relatório, mas que o doutor Bruno acabou esclarecendo, ainda teve esse fato. Depois da decisão judicial, ela fez um pagamento, tá? E aí pleiteou a restituição desse pagamento por conta da decisão judicial que tinha a seu favor, reconhecendo a imunidade. Tá? Teve até uma decisão em outro processo de DECOMP que entendeu que ele não teria direito porque, a partir do momento que ele parcelou, ele confessou e seria retratável e não teria mais direito ao crédito, isso em outro processo. Então, foi um esclarecimento do doutor Bruno. Bom, senhor aqui, dados os autos, é fácil constatar que o crédito objeto da discussão nesse processo já foi objeto de diversos processos administrativos, tendo decisões definitivas no âmbito da Câmara Superior de Recursos Fiscais. O caso trata de verdadeira via crucis do contribuinte, que após uma longa batalha judicial, precisou travar várias novas batalhas administrativas para ver o seu direito à imunidade reconhecido judicialmente, respeitado em via administrativa. Em que pese não concorde com a amplitude com a qual a imunidade do contribuinte fora reconhecida judicialmente, o fato é que o contribuinte tem a seu favor uma decisão judicial transitada e julgado, a qual tem sido sistematicamente minimizada e afastada em sede administrativa. A questão em lide já foi brilhantemente decidida na Câmara Superior pela conselheira Andréa Dweck, e presidente da sessão, voto que pedirei venha para adotar como razão de decidir e também foi utilizado como fundamento em decisões da Lavra da presidente conselheira Adriana Rego. Tá? Assim é que, tendo o mesmo entendimento, adoto como razão de decidir o voto da conselheira Andréa Dweck proferido no recente acórdão 9101-004-729, que, salvo engano, foi do segundo semestre do ano passado. Tá? Eu acho que eu não coloquei a data aqui. Eu estou citando aqui o voto por inteiro, mas é basicamente nessa linha. Ela entende que há coisa julgada material, que o agravo de instrumento e as decisões judiciais foram absolutamente claras ao reconhecer a imunidade ampla do contribuinte, tá? Que não há mais o que a autoridade administrativa impor restrições ao cumprimento dessa medida judicial, dizendo que falece competência ao órgão administrativo a adotar interpretação diversa quanto ao alcance da decisão proferida no âmbito do mandato de segurança número tal, e orientou seu voto no sentido de trata-se do mesmo crédito, no final das contas. E avançando, portanto, no mérito, vejo que os principais fundamentos utilizados, aí ele traz aqui os fundamentos, que é o fato da STF ter se manifestado o entendimento contrário em outro processo, mas isso ela entende que não prejudica o direito do contribuinte, vez que são relações jurídicas e decisões intrapartes, né, cada uma com seus efeitos, e segue nesse sentido, presidente, do reconhecimento da coisa julgada. Cadê? E aí traz também o teor de uma súmula do STF, mas que não se aplica ao caso concreto, por conta da decisão, que é a súmula 730,
e também não adentrando ao mérito dela ser vinculante ou não, e que mesmo assim, apenas a partir da sua publicação é que poderia se, de certa forma, reverter o entendimento da unidade, que também não é o caso aqui. Eu, sim, concordo inteiramente com as razões aduzidas no voto condutor acima citado, o qual adoto como razão de decidir, entendo que não merece reparos os seus fundamentos e aplica-se como uma luva ao caso concreto. Não cabe a esse CARF de rediscutir ou tentar minimizar os efeitos da decisão judicial transitada e julgada, e que, de forma expressa e clara, garantiu o direito do contribuinte à imunidade ampla, não apenas do IOF. Mesmo que discorde da amplitude da decisão, não me compete desrespeitá-la. Assim, faço exposto pelas razões acima apresentadas, voto pelo provimento do recurso voluntário, homologando as compensações realizadas. Eu não adentrei nesse processo, no mérito da questão da confissão, de parcelamento, porque ele não foi objeto aqui. Eu apenas citei lá em cima que tem uma decisão em outro processo, outra deconto, fundamentando disso, dizendo que se ele parcelou é irretratável e acabou. Esse valor que ele recolheu, mesmo tendo uma decisão judicial reconhecendo a imunidade, não poderia ser restituído. Mas não é o foco de debate aqui desse processo especificamente. Então, basicamente, eu apliquei a decisão da Câmara Superior. Tem diversas decisões da presidente Adriana aplicando esse entendimento da André. E é como voto, presidente. Muito bem. Alguém tem alguma dúvida final, alguma pergunta para fazer? Doutor Carlos André. Presidente, eu adianto que eu vou pedir vista desse processo. Acho que é a primeira vez desde que eu estou nessa turma que a gente enfrenta essa matéria, né? E eu gostaria de um pouco de tempo para estudá-la. Eu, assim, de chofre, né? Assim, pronto, eu me lembrei desse parecer da PGFN, número 492 de 2011, que trata exatamente dessa matéria, um parecer, inclusive, aprovado pelo ministro da Fazenda, né, cuja emenda diz: decisão transitada em julgado que disciplina a relação jurídica tributária continuativa, modificação dos suportes fático jurídico, limites objetivos da coisa julgada, superveniência de precedente objetivo e definitivo do STF, cessação automática da eficácia vinculante da decisão tributária transitada em julgado, possibilidade de voltar a cobrar o tributo ou de deixar de pagá-lo em relação a fatos geradores futuros. Né? Ele trata tanto da decisão que antes era favorável e depois o STF deu contrária, quanto a situação oposta, né? Antes era contrário e o STF deu favorável. E, então, eu gostaria realmente de estudar essa matéria com um pouco mais de devagar, porque é o tipo da decisão que vai, vamos dizer, pautar, servir como precedente para outros processos, né? E acho que é a primeira vez em mais de 2 anos que eu estou no CARF que eu peço isso, mas eu realmente vou pedir vistas desse processo para estudar a matéria com alguma tranquilidade. Presidente, antes aí de abrir a palavra aí para a Letícia, só como o conselheiro já manifestou interesse de pedir a vista, mas aí eu já oriento que dê uma olhada nessas decisões que a própria Câmara Superior enfrenta isso. E aí, inclusive, chega à conclusão que, por qualquer ótica, não teria reconhecido o direito, até porque essa mudança de entendimento jurisprudencial, mesmo que se entenda que se aplica ao caso concreto, foi depois. Então, essa análise já foi feita, inclusive no âmbito do parecer. Eu não li aqui o voto todo, mas se você ler aí depois o voto da André, você vai ver que ela enfrenta exatamente esse parecer da PGFN, e ele chega à conclusão que, sob qualquer ótica, no caso concreto, o direito à compensação existe. Aí só já te adianto que aí você pega essas decisões que ele já faz esse enfrentamento. Doutora Letícia. Não, eu só queria fazer uma colocação que me parece, essa questão desse parecer,
é quando a matéria é julgada constitucional ou inconstitucional posteriormente pelo Supremo. E não é o caso, porque o caso dos autos, com o qual, obviamente, eu também não concordo, é uma situação específica de imunidade, não tem nada a ver com a própria legislação ter sido julgada constitucional ou inconstitucional. Mas entendo totalmente essa questão do pedido de vista, só me parece que seria esse caso, né? Porque naqueles casos da CSL, que tinha os tribunais regionais que estavam dando a inconstitucionalidade da CSL, e depois o Supremo veio julgar constitucional. Mas nesse caso não é um tributo específico, né? E sim a situação particular da própria recorrente, mas era só isso que eu queria acrescentar. Ok. Mais alguém quer fazer alguma consideração? Acho que o doutor Bruno levantou a mão. Alguma coisa? Obrigado, presidente. Não, eu só ia fazer exatamente o mesmo esclarecimento que o doutor Daniel fez, que essa questão toda do parecer, da súmula, já foi analisada pela Câmara Superior e o pagamento indevido foi anterior a tudo isso. Então, não se aplicaria ao caso, mas, enfim, muito obrigado. Como foram vários processos, pessoal, vários processos tomaram destinos de discussões diferentes, como uma da questão da confissão, teve outros processos que levaram pela questão da mudança fática da lei, porque veio uma medida provisória depois e disse que era tributada a entidade, mas mesmo assim, sob qualquer ótica, o que a Câmara Superior percebeu foi que esses fatos jurídicos e o direito da contribuinte são anteriores a qualquer modificação fática, seja de legislação ou seja de entendimento do Supremo sobre a tributação ou não da recorrente, né? Mas é bom, é uma matéria nova, eu também não tinha visto ainda. Esse caso é muito específico. Se vocês olharem os autos, vocês vão ver que realmente a contribuinte sofreu nesse litígio aí, teve até habeas corpus de gerente de banco para não cumprir a decisão, né? Então realmente foi um litígio bem... E aí cada decomp que ela fez, que o crédito é grande, foram dezenas de decomps para compensar, e cada decomp dessa gerou uma discussão diferente, um litígio diferente, e realmente uma via crucis danada aí para a recorrente. Ok. Doutor Cameirano, eu posso colocar esse pedido de vista nas suas costas, não? Como é que é? Na sua cara? Eu estou aqui para lhe servir, senhor presidente. Muito bem, doutor Cameirano. Então, meus caros, lidos relatório e voto, no sentido de dar provimento ao recurso voluntário, o conselheiro Cláudio Andrade Cameirano pediu vistas do processo. Deverá retornar ao julgamento na reunião de fevereiro de 2021. Tá ok? Tá ok, doutor? Muito obrigado, presidente. Uma boa tarde a todos. Eu acho que quem já percorreu esses anos todos pode esperar mais 3 semaninhas só, né? Com certeza, com certeza. Tá, ok. Obrigado. Até mais, doutor. Muito bem. Obrigado, doutor Cameirano. Obrigado, Cameirano. Eu acho assim, eu não quero firmar uma posição nem favorável, ao contrário, ao processo em si, mas é uma matéria que tem repercussão, que é uma matéria delicada e realmente, assim, acho que merece um estudo um pouquinho mais... Sim, mais cuidado. Presidente, só uma aguinha, rapidinho. Pode ir lá buscar, a gente espera aqui. Aí a gente volta para a ordem normal da pauta, deixa eu ver aqui. Não. O 120 era o primeiro. Não, era o primeiro? Não era o primeiro. É o 116, presidente? É o 116 agora, da conselheira Letícia. Só aguardar ela pegar a água lá. Alcance.
Agora, nesse caso, a recorrente ela teve uma luta danada para deixar de ter as retenções, mas aí chega depois, faz o pagamento do débito, aí gera uma briga ainda maior para ela para conseguir restituir, porque ela fez o pagamento, mesmo tendo a decisão dizendo que era imune. Aí só ampliou o problema dela. Essa água aí vem da Bahia, certo? Deve ser. Meu Deus. Não, tem que pegar lá no 8º andar. Ah, é. Você vê que ela agora de tarde já está em outro ambiente, né? Sou Daniel. Ela tem um escritório para cada sessão. Tu notou que era outro ambiente, é? Eu não tinha notado, não. Sou observador, presidente. Tá vendo? Bom, vamos então ao julgamento do item 116, conselheira Letícia. Alcance, Consultoria e Informática Limitada, EPP. Será que é alcance ou alcance? Alcance, com Y. Boa tarde a todos. É recurso voluntário da Alcance, de um auto de infração composto por multa de ofício, juros devido por falta de retenção de imposto de renda retido na fonte, referente aos fatos geradores ocorridos de 1 de 2006 a 12 de 2006. E a tributação aqui, nesse caso, foi feita em razão dos lucros ultrapassarem o limite, sendo que a DIPJ entregue pelo contribuinte no ano em referência estava zerada. Então, qualquer distribuição, efetivamente, seria superior ao lucro. É uma empresa do presumido. Foi cobrado, no caso, só a multa e os juros, né? Porque, como já era do ano calendário seguinte, o imposto deveria ser cobrado dos próprios contribuintes que seriam sócios da empresa. Quando do julgamento, eu estou passando rápido, mas se os senhores tiverem alguma dúvida, a gente pode voltar. Quando do julgamento, pela DRJ de São Paulo, foi considerado que os autos de infração se encontravam revestidos das formalidades legais, que a distribuição de lucro acima do limite fixado para a empresa optante pelo presumido tem natureza remuneratória. E que a questão de Selic, produção de provas e pedido de perícia. No recurso, requereu-se a conexão desse PTA com vários outros que foram lavrados conjuntamente, que seriam cobranças de contribuições sociais. A contribuinte requereu também que as presunções estabelecidas pela autuação não poderiam ser tidas como ocorridas, pois a autoridade fiscal presumiu que a fonte pagadora efetivamente promoveu o pagamento de rendimentos aos sócios a título de prolabore e não como lucros distribuídos no ano calendário de 2006, sem indicar às quais beneficiários tais valores foram pagos, devendo por esse motivo ser cancelado o auto. Que a recorrente juntou o balanço patrimonial e a demonstração do resultado do exercício e que, adicionada à existência de lucro dos exercícios anteriores, gerou um lucro efetivo de 464. Então, ela está argumentando que seriam lucros de exercícios anteriores. Protestou pela realização de diligência, que seriam inaplicáveis os juros Selics e que não deveria a contribuinte arcar com os custos dos juros pela demora do julgamento desse processo, que os juros deveriam ser por conta da fazenda, que não deveria incidir juros.
Pois bem, passando ao voto, presidente. Quanto à preliminar de conexão, eu observei, não sei se todos os processos, mas a maioria deles já foram julgados, inclusive pelas câmaras superiores, não dessa sessão, porque são contribuições, e os que eu consegui verificar, inclusive, foram desfavoravelmente a contribuinte. Então, eu estou negando o provimento a preliminar arguída, pois não há qualquer necessidade de julgamento conjunto, até porque não existe qualquer ligação desses com aqueles, tendo em vista que isso aqui é imposto de renda retido na fonte, e os outros são contribuições sociais. Quanto ao mérito, melhor sorte não assiste a contribuinte. O valor cobrado nesses autos refere-se à distribuição de lucro que superava o limite permitido. A DIPJ entregue está com valores zerados nos rendimentos e na apuração dos tributos e contribuições. Como certo é que a contribuinte não apresentou a escrituração contábil que comprovasse o lucro. Ademais, a apresentação de demonstrativo de resultado e balanço patrimonial não demonstra o lucro efetivo. A isenção do sócio para distribuição está diretamente vinculada à demonstração contábil, que deve ser efetuada nos livros fiscais obrigatórios, não sendo suficiente apenas o livro caixa. E aí, a contribuinte, ela coloca isso como se fosse dever do fisco comprovar o que pagou para cada um dos sócios. Não interessa, pagou e está errado porque é acima do lucro do exercício, né? Quem deveria comprovar que teriam lucros de períodos anteriores, ou que era isso que estava distribuindo, seria efetivamente a empresa, e não o fisco. Quanto a Selic juros, eu estou aí aplicando as súmulas CARF, e com relação à não incidência dos juros no curso do processo administrativo, arguindo para recorrente, eu estou colocando que ouvi da contribuinte que a mora foi ocasionada por ela mesma. O fato gerador ocorreu e desde o nascedor da obrigação, deveria esta arcar com o tributo. Por outro lado, se a contribuinte está achando moroso o procedimento administrativo, a ela é facultado o pagamento a qualquer tempo, bastando desistir de seu recurso e encerrar o processo, que só tem início por iniciativa dela própria. Assim, pelo todo exposto, eu estou negando o provimento preliminar arguída, bem como ao recurso voluntário. É como voto, presidente. Alguém tem alguma A gente fica quase... Tem até que maneirar, né, nas palavras, mas realmente dá uma... um abuso, né, do direito de defesa, em alguns momentos. Doutor Caveirão, queria falar alguma coisa? E não, é só... aqui na questão do mérito aqui, quando disse que a isenção dos sócios para a distribuição de lucros está diretamente vinculada à demonstração contábil, que deve ser efetuada nos livros fiscais obrigatórios, não sendo suficiente apenas o livro caixa. Eu acho que talvez merecesse uma correção, porque é lucro presumido, né? O lucro presumido, eu posso distribuí-lo até o seu montante. E o lucro presumido me dá a faculdade de eu ter apenas livro caixa. Então, se eu apurar o lucro presumido pelo livro caixa, que é o faturamento, eu posso distribuir lucro até, com isenção até o lucro presumido apurado sobre a regra do livro caixa. A demonstração contábil é apenas se eu quiser distribuir mais do que o lucro presumido apurado, aí eu tenho que ter escrituração contábil. Agora, até o limite pelas regras pelo livro caixa, não tem problema nenhum. Aqui, então, acho que merecia apenas uma correção aqui, nesse texto. Entendeu, Luciano? Entendeu o ponto que eu quis falar? Que eu posso ter o livro caixa e distribuir no limite lá do faturamento, que é meu lucro, apurado com base no livro caixa. Agora, se eu quiser distribuir acima disso, eu tenho que ter uma escrituração contábil, provando que o lucro contábil é superior ao lucro presumido. Entendi. Entendeu? Perfeita observação. Doutor Carlos André. Na verdade, eu tinha entendido essa colocação da relatora
dentro do contexto de que o contribuinte apresentou a DIPJ inteiramente zerada. Quer dizer, o lucro presumido dele é zero. Então, qualquer distribuição que ele faça tem que estar suportada pela escrituração contábil. Né? Então, neste caso, o livro caixa não lhe ajuda, porque ele tem que demonstrar todo o lucro. Mas não foi isso que eu quis dizer. É tudo excesso. É tudo excesso. Não foi isso que eu quis dizer. Eu quis dizer que esse parágrafo ele tá isolado do texto. Ele não está de acordo com o texto, com o contexto. Tá bom. Entendeu, cara? Não, tudo bem. Tudo bem. Mas eu entendo o que você falou. Realmente, está tudo zerado, né? Zerou tudo. Se ele distribuir R$10, tem que ser pela contabilidade. Interessante é que a fiscalização, ao invés de fazer a apuração do lucro, fez a tributação da distribuição. Vamos lá, podemos votar, gente? Porque aí só te esclarecendo, eu acho que que é aqueles casos em que a fiscalização ela é voltada para o INSS, né, e não para o imposto de renda. Então, eu acho que foi por conta disso, tanto que as outras autuações todas são dessa matéria. Podemos votar? Sim. Ok. Doutor Camerano, seu voto. Acompanha o voto da relatora. Doutor Daniel. Com a relatora, presidente. Doutor Carlos. Com a relatora. Doutora Luciana. Com a relatora, presidente. Doutor Itamar. Com a relatora, presidente. Doutor André. Também acompanho a relatora, presidente. Temos, então, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de conexão e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário. Vamos ao item 117, conselheiro Daniel, CHB, Companhia Hipotecária Brasileira. Bom, pessoal, eu vou... Adianto que manifestar a impugnação e o recurso são absolutamente iguais, e eu estou encaminhando meu voto por manter a decisão da DRJ pelos próprios fundamentos. Por isso eu vou detalhar um pouco mais, inclusive desde a manifestação de conformidade, o que é que foi alegado pela contribuinte, para delimitar faticamente o caso dos autos aqui. Tá? Bom, a motivação do lançamento encontra detalhado no relatório de encerramento parcial da ação fiscal. Verificou por amostragem o cumprimento das obrigações tributárias relativas ao IR-fonte. Iniciou-se um procedimento em 17/11/2014 com a ciência pessoal do termo de início pelo diretor-presidente Álvaro Alberto Souto Figueira. Solicitou-se manifestação acerca de um pagamento no valor de R$ 311.200, não reconhecido pela beneficiária informada pela CHB. Essa beneficiária é uma arquiteta que fez um projeto preliminar para um empreendimento de habitações populares, tá, que foi financiado por essa CHB. Ela assinou o projeto preliminar, tá, e depois a CHB lançou pagamentos para ela que ela alega não ter recebido. Foi feito, inclusive, um laudo, ela fez uma denúncia na Polícia Federal, e tem um laudo pericial da Polícia Federal que concluiu que a assinatura constante do recibo apresentado não é da beneficiária indicada pela CHB. A CHB deveria informar quem foi o real beneficiário do pagamento por ela realizado em 30/11/2009 no valor de R$ 311.200. Encaminhou-se juntamente com o termo de início cópia do laudo para a CHB. A CHB apresentou resposta através do termo de início, informou-se que o desenvolvimento da fiscalização seriam utilizados arquivos digitais, transmitidos SPED relativos aos anos. Das infrações apuradas, através de ofício, a CHB informou o pagamento a Suerda Ivanete Gomes de Farias, no valor de R$ 311.000, em razão de adiantamentos para a construção de unidades habitacionais PSH, juntando cópia do recibo tal. Unidades que nunca foram construídas, inclusive. Tal recibo está no nome de Suerda Ivanise Gomes de Farias, CPF número tal. Em procedimento fiscal, realizado na contribuinte Suerda, esta informou não haver recebido os referidos recursos e também não reconheceu como sua assinatura constante do recibo apresentado. Após a ciência do termo de início,
ela apresentou denúncia ao Ministério Público Federal, onde aduz categoricamente que não recebeu nenhum valor referente à obra realizada para o convênio 021-2009, pois não houve execução de obras desse convênio, muito menos pagamento ligado a ele. Ela ressaltou que o nome e a assinatura constante no recibo apresentado não pertenciam a ela. Apresentou certidão do 7º ofício de notas, atestando que a assinatura que consta no aludido recibo não confere com aquelas lá registradas. A DRF de Natal solicitou a realização de exame grafotécnico pela Polícia Federal, encaminhando folha contendo assinatura de Sueda Ivanete e cópia do recibo apresentado. A conclusão do laudo é que não é a assinatura dela. Na resposta apresentada pela CHB, ela limitou-se a questionar a validade do laudo pericial, diante da doutrina e jurisprudência existente sobre o tema. Aduziu em síntese que as conclusões do laudo pericial são imprecisas e não servem, portanto, de prova certa, cabal e real de que Sueda Ivanete não tenha recebido o pagamento questionado. O nome da beneficiária que consta no recibo apresentado pela CHB é Sueda Ivanise Gomes de Farias, com o número CPF de Sueda Ivanete Gomes de Farias, a qual não reconhece a assinatura nem o recebimento do valor dele constante. Não existe CPF em nome de Sueda Ivanise, então confirmou que de fato é Sueda Ivanete, tem essa questão aí do nome. Em resposta apresentada na instrução do procedimento preparatório da Procuradoria da República do Rio Grande do Norte, a CHB argumenta que o referido documento recibo constava em nosso registro contábil como comprovação de pagamento realizado aos operadores das unidades habitacionais ou pessoas a ela relacionadas. E tal fato se justifica, pois conforme documentação do convênio, número tal, celebrado com o município de Natal, a senhora Sueda é a responsável técnica pelo programa, ou seja, ela apresentou o projeto como responsável técnica, alegam que pagaram de forma antecipada antes da realização de qualquer obra e serviço, e depois, mais na frente, a gente vai ver que, no seguinte aqui, ele diz que os pagamentos foram feitos em mãos, em espécie, porque diz que à época isso era comum de ser feito na região em razão do fluxo diário de despesas, de uma obra que não aconteceu. Realmente é absurdo. Analisando os arquivos digitais, pela CHB, Visped verificou a escrituração desse pagamento. Esse pagamento foi confirmado pela própria CHB em respostas e diligências fiscais, tendo sido debitada a conta Natal, número tal, e creditada a conta Caixa. Na resposta ao termo de início do procedimento fiscal e na resposta apresentada na instrução do procedimento preparatório da Procuradoria da República. Entretanto, tal pagamento não teve como beneficiária a senhora Sueda. Ao longo da fiscalização, confirmou-se que o pagamento não foi feito para ela e procedeu-se ao lançamento de ofício de R-fonte relativo ao pagamento a beneficiário não identificado conforme demonstrativo de reajustamento da base de cálculo e exigiu-se multa de ofício qualificada, em razão da sonegação e da fraude quanto ao beneficiário. E resignado com a atuação, o interessado apresenta impugnação. Ele questiona novamente o laudo pericial, diz que o laudo pericial feito com base em xerocópias não tem validade, ele tenta questionar e diz que são frágeis os meios adotados pela Polícia Federal, diz da falta de credibilidade dos depoimentos prestados por Sueda Ivanete, e diz que os fatos são incongruentes porque ela elaborou e assinou diversos documentos do projeto inicial, né, do PSH, assinou laudo de avaliação, memorial descritivo das especificações e constava como responsável técnica pelo projeto, do projeto arquitetônico e projeto hidráulico. Constata-se a posição de rúbrica da profissional em todos os documentos citados, contrariando suas declarações. Todas essas provas reforçadas pela imprestabilidade do laudo conduzem à conclusão de que não há provas cabais, irrefutáveis, irretorquíveis de que a Sueda não tenha prestado o serviço e recebido os respectivos honorários. E aí depois, pelo fato de não ter sido cumprido, né, o projeto foi transferido de Natal para outro município e realizado, segundo eles, em outro município, sem o pagamento novamente desse valor de 311 mil. Aí vem com questão de princípio não confisco, ilegalidade da multa de 150%, da ausência de comprovação do registro do valor em litígio, né? Bom, o acórdão recorrido julgou improcedente a manifestação de conformidade, aplicou, entendeu que não restou comprovado o beneficiário,
E aí enfrentou argumento por argumento. Quanto à validade do laudo pericial, quanto aos argumentos relativos à senhora Sueda teria assinado a RT, aduziu que, primeiramente, cabe fazer algumas objeções específicas à RT juntada à folha 418. Em seu corpo consta a seguinte ressalva: esse documento só tem validade mediante assinatura da parte contratada e contratante, bem como a identificação da chancela do CREA Rio Grande do Norte. Todavia, não se apoia no documento a assinatura da contratante. Ou seja, ele apresentou documentos que, teoricamente, comprovariam que a senhora Sueda era responsável técnica, que não estavam assinados nem pelo contratante, nem a Prefeitura de Natal, que era o contratante. E nem pelo CREA também. Falta-se também a chancela do CREA. Trata-se, pois, de documentos sem validade. Mais importante ainda é que o valor ali indicado a título de honorários é de tão somente 77 mil para os projetos, ao passo que o pagamento cujo beneficiário não foi identificado importa em 311 mil. Procedo a dizer que os depoimentos prestados pela senhora Sueda são consistentes com sua assinatura em alguns desses termos e justificou que foi convidada a apresentar um projeto de habitação social e que ficou aguardando a definição de local da obra para prosseguimento, que nunca ocorreu. No mais, entendeu ser correta a aplicação da multa qualificada em função da utilização dolosa da autuada a utilizar-se de recibo falso para justificar pagamentos ao real beneficiário dos recursos. Ciente da decisão do acordo, o contribuinte interpõe recurso voluntário alegando exatamente as mesmas razões de manifestação de inconformidade. Passo ao voto. Espera que agora travou aqui. Só um minuto, presidente. Muito engraçado. Aí foi cômico. Apertei para salvar aqui e demora um tempão aqui na pasta T. Você vai agora. Bom, como antecipei, eu estou aplicando o artigo 57, tá? Eu marco alguns trechos do voto que eu estou adotando, também para que enfrentam a questão, e aí ele bate, né, na questão da inviabilidade do laudo pericial, a DRJ enfrenta isso. Você olha as assinaturas constantes nos documentos são completamente diferentes, né? Então tem aqui o recibo que ele fala que foi a comprovação de pagamento, né? Você comparar com a assinatura dela em outros termos aí é completamente diferente da assinatura, então o laudo pericial não poderia chegar a uma conclusão diferente. Cadê? Mesmo que se admitisse para argumentar a alegada inviabilidade das conclusões periciais, o certo é que, ainda assim, caberia manter a exigência fiscal, uma vez que os demais elementos de prova que instruem a auto de infração, por si sós, já seriam suficientes para a devida comprovação do ilícito. Tais elementos de prova estão devidamente apontados nos 17 do relatório fiscal. Aí ele vai atando, diz que na resposta apresentada na instrução do procedimento preparatório, a CHB não conseguiu identificar autorização para tal pagamento, bem como recebido do aludido valor pela beneficiária, alegando dificuldade para tanto, tendo em vista que à época era permitido o pagamento em mãos, onde o fluxo diário de despesas era somado em um único cheque, o valor de todas as despesas e repassadas aos credores. Tampouco acolher as alegações, eu estou lendo as partes marcadas, são as principais, acolher as alegações de que falta credibilidade aos depoimentos prestados por Sueda e Vanetti, poderia ser inferida do fato dela ter aposto sua rúbrica nos documentos que a impugnante juntou às folhas, quais sejam cronogramas, laudos e tal. Primeiramente, ela vai analisando um por um, pega o cronograma, reconhece que a Prefeitura de Natal não cumpriu suas obrigações e, portanto, não executou a obra, então como é que ele poderia estar antecipando o custo de obra se você não executou? Na verdade, a administração pública, o convênio público, você só recebe depois de prestar serviço, né? Você não tem antecipação de pagamento, que também é outra coisa aqui absurda. Tem a comprovação na razão com contrapartidas de que ele
que ele apresentou essa despesa, né, e contabilizou essa despesa. Sigo aqui, vou pular e sigo aqui na sequência. Entendo que a decisão recorrida está irretocável e deve ser mantida pelos próprios argumentos. Não restam dúvidas que estamos diante de operação de pagamento absolutamente fraudulenta, realizada a beneficiário não identificado. Ao passo que a senhora Sueli e a autoridade fiscal produziram vasto lastro probatório que demonstra que ela não foi a real beneficiária dos pagamentos, a recorrente lastreia sua defesa ao tentar invalidar a perícia realizada pela Polícia Federal e defende que os pagamentos com base em documentos como a AET, que sequer foram assinados pela parte contratante. Por sua vez, a senhora Sueli, de forma convincente, demonstra que elaborou um projeto e aguardava a sua execução, o que comprovadamente nunca ocorreu. Pelo projeto técnico, havia cobrado um montante de 77 mil, que alega não ter recebido, e por sua vez a recorrente defende ter feito um pagamento de 311 mil sem apresentar qualquer comprovante de depósito ou transferência bancária. É risível, e para não dizer absurdo, o argumento de que um projeto de financiamento via convênio público pudesse ter legítimos pagamentos em espécie e sem comprovação do recebimento, que veio a ser feita por simples recibo sem qualquer formalidade e cuja assinatura comprovadamente não é da beneficiária que defende. E ainda que teria autorizado o pagamento sem sequer assinatura da contratante ou qualquer boletim de medição comprovando a prestação do serviço. Outorga alegada compensação dos valores pagos em outro convênio em nada afetam a ocorrência do fato jurídico tributável no presente lançamento, porque o lançamento ele foi formalizado com base no artigo 61 da 8981, que fica sujeito à incidência de imposto de renda na fonte 35%, pagamento efetuado à pessoa jurídica beneficiária não identificada, que é exatamente o caso. Da sua leitura, depreende-se que a pessoa jurídica que efetuou a entrega de recursos a terceiros ou a sócios, acionistas titulares, contabilizados ou não, cuja operação ou causa não fique comprovada mediante documentos hábeis e idôneos, sujeitar-se à incidência do imposto exclusivamente na fonte alíquota de 35%. Trago precedentes aí do CAF nesse sentido, e diante da prova, da ausência de prova do beneficiário, o fisco encontra-se legalmente obrigado a promover todos os lançamentos tributários. Quanto à penalidade, os próprios argumentos que beiram o absurdo apenas reafirmam a existência de negócio jurídico escuso por trás de tais pagamentos, o que justifica a aplicação da multa qualificada e demais consequências de âmbito penal. Por sua vez, questões atinentes à constitucionalidade, à legalidade e à aplicação de princípios constitucionais fogem da alçada de competência deste Tribunal Administrativo nos termos do que dispõe a súmula CAF número 2. E nesse sentido, presidente, eu estou mantendo a decisão da DRJ nos termos da faculdade garantida pelo artigo 57, com as razões aqui acrescidas, e eu oriento meu voto por afastar as preliminares e negar provimento ao recurso voluntário. Alguém quer fazer? Engraçado que não foram competentes nem para colocar o nome correto da pessoa no recibo. E a pessoa que assinou com o nome errado também. O fiscal verificou se existia a pessoa, não existia a pessoa com aquele nome no cadastro CPF, enfim. Nem precisava, né? Porque vamos combinar. Vai ter duas Suerda aí, Ivanete, no cadastro CPF? É complicado. Enfim. Doutor Camerano, seu voto. Acompanhe o voto do relator, presidente. Doutor Carlos André. Acompanhe o relator. Doutor Luciana. Voto com o relator, presidente. Doutor Itamar. Com o relator, presidente. Doutora Letícia. Com o relator, presidente. Doutor André. Com o relator, presidente. Eu voto com o relator. Temos, então, por unanimidade de votos, afastar as preliminares de nulidade e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário. O item 118 é da minha relatoria. Hospital Pan-Americano Limitado. Vamos lá. Já estão com ele aberto aí? Posso iniciar? Só um instantinho, presidente. Okay. Começou a serrinha elétrica aqui do lado. Bem na hora que eu vou começar a ler o voto. Essa é a compreensão dos colegas. Ok.
Então, aqui é uma auto de infração de imposto de renda líquida na fonte, PIS, contribuição social, COFINS, referente ao calendário de 2008. Tá? Eu vou pedir para vocês irem direto no voto, onde eu faço no seu preâmbulo um pequeno resumo, que já supre o relatório. Tá? O auto de infração é decorrente do procedimento fiscal de revisão interna das declarações entregues pela contribuinte. A partir do confronto entre a DIF, DCTF e os DARFs pagos pela recorrente, verificou a autoridade fiscal que haviam diferenças de diversos tributos não declarados em DCTF e não pagos, razão do lançamento efetuado relativamente àqueles tributos que eu acabei de citar para vocês. Tais diferenças foram exigidas conforme os autos de infração de folhas 33 a 58. Além dos tributos, fonte, PIS, COFINS e CSL, foi exigida a multa de ofício no percentual de 150%, qualificado. A impugnação atacou tão somente a qualificação da multa de ofício, e uma pequena diferença, de R$ 150,13, relativa a suposto erro cometido pela autoridade fiscal ao determinar a base de cálculo. A decisão recorrida deu provimento parcial à impugnação para afastar tão somente a qualificação da multa de ofício. Já o recurso voluntário inovou em muito o conteúdo da impugnação. Em suas 30 laudas, a recorrente redigiu uma peça que se assemelhe muito a um artigo acadêmico, derivado de conceitos doutrinários acerca de vários princípios constitucionais, administrativos e processuais. Dentre eles, o princípio do devido processo legal e do contraditório e da ampla defesa. Fez essa extensa digressão para concluir pela existência de nulidade no lançamento por cerceamento de seu direito de defesa. Abaixo, colacionei as alegações constantes do recurso voluntário que apontam para os supostos vícios existentes no auto de infração e que teriam redundado no alegado cerceamento do direito de defesa. O que ela diz? O auto de infração estaria eivado de vícios e com inúmeras irregularidades, pois não estaria fundamentado de forma a assegurar a ampla defesa do contribuinte, não preenchendo os requisitos do artigo 142 CTN. 2. O auto de infração, em suas imputações, não observou as normas específicas dadas como infringidas, além de não esclarecer adequadamente a natureza, capitulando diversos itens infringidos sem especificá-los, o que torna o lançamento nulo, pois não permite o exercício dos direitos à ampla defesa e ao contraditório, garantidos em impugnante pelo artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal. A autoridade fiscal não teria especificado quais dispositivos legais teriam sido infringidos, muito menos indicou a alíquota aplicada, bem como não especificou como chegou aos percentuais de multas impostas ao contribuinte. 4. Aduz que a ausência de citação na disposição legal adequadamente infringido tem como resultado nítido cerceamento de defesa, de que decorre a nulidade do lançamento correspondente. Inicialmente, cabe ressaltar o entendimento deste julgador de que, em regra, as matérias que não foram objeto de contestação quando da impugnação não podem ser conhecidas no julgamento de recurso voluntário, haja vista que a interposição deste transfere ao órgão adquém, conforme a extensão da petição, o reexame tão somente da matéria impugnada. Nessa linha de entendimento, dispõe o artigo 17 do Decreto 70.235 de 72. Assim, não é permitido inovar na postulação recursal para incluir matérias diversas daquelas anteriormente deduzidas. Sob pena de afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição, o qual orienta o processo administrativo fiscal, questões não provocadas a debate na primeira instância, por meio da peça do vestibular, arguidas pela recorrente somente na fase recursal, constituem matérias preclusas vedadas sua análise pelo órgão adquirente. Escapam dessa regra questões de ordem pública. Podemos citar como exemplos dessas questões passíveis de conhecimento de ofício por parte do julgador a decadência e as nulidades ditas absolutas. Mesmo que indeterminado e aberto o conceito de matérias de ordem pública, prevalece o entendimento de que tais matérias transcendem os interesses das partes, sendo cognoscíveis de ofício pelo julgador em qualquer fase do processo.
Uma dessas matérias é justamente o cerceamento do direito de defesa, alegado pela recorrente em seu recurso, razão pela qual passo a apreciá-la, mesmo adiantando, desde já, minha convicção de que tais razões são absolutamente infundadas. Os autos de infração estão anexados ao processo às folhas 33 e 58. Já o termo de constatação e verificação fiscal, que faz parte integrante dos referidos autos de infração, consta das folhas 22 e 27, tendo sido ambos os documentos entregues a contribuinte pessoalmente na mesma data, em 19 de dezembro de 2011. Basta uma leitura rápida dos respectivos documentos para se chegar à conclusão que as alegações da recorrente carecem de qualquer plausibilidade. Isso porque a matéria tributável foi exaustivamente detalhada no termo de verificação, não havendo nenhuma dúvida a respeito dos fatos que levaram a autoridade fiscal a efetuar o lançamento. Os fundamentos legais adotados também não admitem quaisquer dúvidas a respeito de sua conexão com os fatos identificados, pois para cada tributo exigido foram apontados os dispositivos legais cabíveis em infração verificada. Não há obrigatoriedade, a despeito das alegações da recorrente em contrário, de especificar cada um dos dispositivos legais aplicáveis, haja vista o disposto no artigo 10 do Decreto 70.275, que exige tão somente que o auto de infração aponte os dispositivos legais infringidos. Portanto, chega a ser risível a alegação de que a autoridade fiscal não teria especificado quais os dispositivos legais infringidos foram apontados à saciedade, ou de que não teriam sido indicadas as alíquotas aplicadas. Não houve aplicação de qualquer alíquota para determinados tributos exigíveis, apurados que foram pelo simples batimento, entre aspas, entre os valores informados na DIF e na DCTF, com a posterior verificação das folhas de pagamento e das notas fiscais emitidas. Já os percentuais e os valores apurados das multas aplicadas estão perfeitamente identificados nos autos de infração, em vários demonstrativos. A exemplo da descrição dos fatos em enquadramento legal, folhas 37 e 39, ou no demonstrativo de apuração, de folhas 40, ou ainda no demonstrativo de multa e juros de mora, as folhas 41, para falar somente no auto de infração de fonte. Assim sendo, toda a possibilidade de defesa foi dada à recorrente a partir da ciência do lançamento, quer com base nos elementos de prova acostados aos autos e a ela cientificados, quer pela descrição dos fatos levada a efeito pela autoridade fiscal autuante e consubstanciada no termo de constatação e verificação fiscal de folhas 22 e 27, razão pela qual nego o provimento ao recurso no ponto. Também aduz a recorrente que a multa de ofício lançada teria nítido caráter confiscatório e seria notoriamente desproporcional. Ocorre que as arguições de inconstitucionalidade, confisco, desproporcionalidade e irrazoabilidade não são passíveis de apreciação por esse conselheiro por força do disposto em seu regimento interno, mais precisamente em seu artigo 45, inciso 6º. Isso porque a matéria acima referenciada está simulada, e aí cito a súmula CARF número 02. Por todo exposto, voto por conhecer em parte do recurso para, na parte conhecida, negar-lhe provimento. Tá? E esse é o meu voto. Alguma dúvida? Passemos à votação, então. Doutor Camerano. Conclui o voto do relator, presidente. Doutor Daniel. Com relator, presidente. Doutor Carlos. Com relator. Doutora Luciana. Voto com o relator, presidente. Doutor Itamar. Com relator, presidente. Doutora Letícia. Com o relator, presidente. Doutor André. Com o relator, presidente. Eu também voto com o relator, então temos por unanimidade conhecer em parte do recurso para, na parte conhecida, negar-lhe provimento. Ok? Item 119 saiu de pauta, item 120 já julgamos, e vamos fazer então um intervalinho de 2 minutinhos, tá? E já retornamos após o café. Apoio, por gentileza, pode parar a gravação?